boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo para mais uma live nessa quinta-feira. Que Deus possa te abençoar grandemente. Aproveite esse momento que nós estamos começando agora. Compartilhe com seu irmão, com seu amigo. Nós estamos pelo Facebook, pelo Instagram e também no YouTube. Então, você aproveite, compartilhe com alguém que possa estar para poder participar conosco nessa noite. Nós vamos começar agora. Eu quero agradecer cada um que tem compartilhado conosco toda quinta-feira. Que você fique bem à vontade, que eu tenho certeza que vai ser mais uma noite muito abençoada na presença de Deus. Então, vamos orar para dar o nosso início à nossa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos pela honra de mais uma vez estarmos aqui para poder, ó Pai, aprender mais do Senhor, estar em comunhão com nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio, que tudo que o Senhor planejou para essa noite, que nós viemos ser cooperadores para que as bênçãos do Senhor venham recair sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que está assistindo essa live, sobre aquele, ó Pai, que tem cooperado conosco, que tem entrado nas redes sociais para compartilhar a nossa live com seus amigos. Eu te agradeço e peço ao Senhor, fique à vontade em nosso meio. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa noite, mais uma vez, né, graças a Deus, né, Anderson, estamos aqui com os convidados especiais. Queria que você desse também as boas-vindas, Anderson, para o pessoal que está em casa. Boa noite, povo bonito. A paz seja convosco. Estamos aqui nesta noite com mais esta live. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com os convidados, as líderes de criança. Vou dar oportunidade para que cada uma delas esteja se apresentando. Começando aqui com a pastora Maria José. Boa noite, paz seja convosco, que Deus abençoe cada um de vocês. Como o irmão já disse, eu sou a pastora Maria José, estou liderando crianças e também na supervisão para a glória de Deus. Boa noite, Pai, meu nome é Ângela, eu sou da célula Ágape, da favelinha ali da Luz, lidero as crianças de lá. Boa noite, a paz de Cristo esteja com todos. Eu, sou Selma, eu lidero a célula das crianças no bairro Goiânia. A minha célula é a célula Sementinha. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje, nós estamos aqui com essas líderes de célula. Hoje nós vamos falar sobre a célula Kids. Graças a Deus nós temos a honra de termos a nossa igreja, várias líderes de célula. Está aqui a nossa supervisora, que é a pastora Maria José, que tem comandado aí, as meninas da equipe dela, as líderes de célula, e Deus tem nos abençoado, que nós temos ganhado crianças para Jesus. E quando eu escuto sobre a célula, quando eu converso com uma, às vezes converso com outra, elas me contam algum caso, irmãos, eu fico lembrando de João Wesley, E é uma coisa que, às vezes, hoje mesmo, eu estava lendo sobre a história dele novamente, e estava lembrando, que a mãe dele, Susana Wesley, ela foi uma mãe que ela começou uma célula em casa, com as crianças. Eu estava lendo que ele foi o quinto, o 15º filho, e ela tinha um dia para poder falar da palavra com cada um. E todos os dias, ela tinha sempre ali aquela coisa de falar com a criança, de ensinar a criança. Ela nunca desanimou, ela teve 19 filhos. E nesses 19 filhos, todos conheceram a palavra. Então, quem não conhece, procura saber quem foi João Wesley, que foi um grande pregador, um grande avivalista. E desde pequeno, ele começou a ouvir a palavra dentro de casa. Aí eu começo a pensar como que é importante, a célula para as crianças. Então, agora, por exemplo, nós não estamos tendo célula no momento, mas nós temos o culto doméstico, e eu creio que cada pai, cada mãe, tem ensinado seu filho a aproveitar desse tempo com as crianças, porque é muito importante a criança aprender, de Jesus desde pequena, porque a Bíblia mesmo fala que, que ensina o seu filho, no caminho que ele deve andar, porque quando ele estiver velho, ele jamais desviará. E você, pai, que está em casa,
assista este vídeo, compartilhe, entender essa live com alguns demais, porque você vai ver que a importância de colocar a criança no caminho do Senhor e andar junto com ela. Não desanime. Seu filho, às vezes, está em casa, está sem escola, está sem atividade, mas aproveite esse tempo com a sua criança e ensina ela o caminho do Senhor, ensina ela como é bom e agradável fazer a vontade de Deus. Nós vamos aproveitar agora, né? E vamos passar aqui para o Anderson, porque ele vai dar a palavra nessa noite. Amém, glória a Deus. Que responsabilidade, né, povo de Deus? Mas eu convido você que está em casa a estar abrindo a Sagrada Escritura no livro de Atos. Vamos ler o versículo 25. Glória a Deus. Atos 16, 25. Deus é bom o tempo todo. E hoje pela manhã, quando a irmã Fátima me falou a respeito da palavra, eu estava exatamente meditando nesse versículo. E para falar do trabalho de crianças, nós sabemos que é um trabalho árduo, que não é um trabalho fácil. Então, nessa noite, nós vamos compartilhar esse pequeno versículo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu estava meditando e querendo saber que hino alguém pode cantar sendo espancado, tendo a sua liberdade roubada, sendo humilhado, sendo maltratado, muitas das vezes inocentemente. Que hino alguém pode estar cantando numa situação dessa? E nós estamos vivendo uma situação complicada nos dias de hoje. Situação de pânico, de medo, de aflições, de indecisões, crise política. Estamos vivendo um caos, não somente no nosso país, mas um caos mundial. E a pergunta é a seguinte: como liderar uma célula numa situação dessa? Como resistir a esta situação, todo este pânico, todo este quadro? Se formos olhar para nós mesmos, muitas das vezes dá vontade de jogar a toalha. Mas essa atitude de Silas e Paulo ali na prisão, eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para reclamar de Deus, eles tinham tudo para indagar aquela situação, porque afinal eles pregavam a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, eles nos dão uma lição muito grande nessa passagem. Que louvor eu vou cantar sendo espancado? Que louvor eu vou cantar sendo humilhado? E eu te faço essa pergunta: que louvor você vai cantar estando desempregado? Que louvor você vai cantar a Deus estando com a sua liberdade roubada? Temos vários irmãos aqui na nossa igreja, vários irmãos de outras denominações, que estão tendo a sua liberdade de cultuar a Deus roubada por um vírus, por uma pandemia. Mas Silas e Paulo nos mostram e nos dá uma grande lição. Eles estavam ali presos, com a sua liberdade roubada, mas eles não abriram mão da oportunidade de mostrar para aqueles presos o tamanho e grande é o amor de Deus para conosco. Se você ver no final desse versículo que eu li, fala que os presos estavam ouvindo eles orar e louvar a Deus. Muitas das vezes você está aí na sua casa, neste momento, e fala: ó Deus, eu não tenho mais forças. Mas sabe, aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando, de passar os dias com sua mãe, com seu pai que não é convertido, de passar os dias com seu marido que não é convertido, de passar os dias com seu filho que não é convertido.
Aproveite essa oportunidade. Não abra mão de ser um líder de célula, porque Silas e Paulo, eles sabiam a grande tarefa que Deus tinha dado para eles. Eles sabiam que a missão que Deus tinha dado para eles não era pouca. Eles sabiam que do lado de fora tinham pessoas que esperavam por eles, que estavam esperando uma palavra de apoio, que estavam esperando uma palavra de consolo. Eles sabiam que eles não podiam desistir. Por mais que a carne estivesse doendo, por mais que as feridas estavam abertas, eles não podiam desistir. Talvez eu estou falando para você, líder, que está desempregado. Talvez eu estou falando para você, líder, que está até desanimado com todo este quadro. Você está se sentindo fraco, você está se sentindo oprimido, mas não desista. Está doendo, mas não desista. Canta hinos de louvor ao Senhor. Cante hinos de adoração ao Senhor. Está doendo, tá, mas não desista da missão que Deus deu para você, líder. Essa pandemia vai passar. Este quadro será revestido. E Deus vai nos dar a vitória. Em breve nós estaremos reunidos nas casas. Em breve nós estaremos ali levando a palavra do Senhor aos membros da sua célula, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto. Sabe, tem pessoas da sua célula que dependem de você. Tem pessoas na sua célula que dependem daquele telefonema, daquela mensagem de bom dia, daquela mensagem de boa noite. Não desista, líder. Faça como Silas e Paulo. Está doendo. As feridas estão abertas. Mas continue. Cante hinos de louvor. Ore ao Senhor. Peça força. Sabe, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão neste barco sozinhos. Jesus Cristo está com vocês. O Consolador está com você, líder. Então a palavra é essa. Em Romanos 8, se não me engano, a partir do versículo 8, vamos ver se é isso aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós formos olhar a nossa carne, nós vamos desistir. Se nós formos olhar tudo o que está acontecendo, tudo que a mídia está divulgando, nós não vamos falar mais do amor de Deus. Nós não vamos querer mais liderar uma célula. Nós não vamos querer mais ser um anfitrião. Se a gente for olhar todo o quadro em nossas voltas, nós vamos desistir. Mas quando nós estamos no Espírito, e buscamos o consolo do Espírito Santo, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Esse versículo que eu li foi 8:1. Eu até falei errado aqui. Romanos 8:1. Não fiquemos na carne, mas vamos enfrentar essa situação no Espírito. Porque é o Espírito que nos dá força para vencer todas as dificuldades. Então fica essa palavra para você aí, líder. Fica essa palavra aí para você, anfitrião. Fica essa palavra para você, membro de célula. Para você que é membro da igreja. Para você que está aí no quadro de risco, que está tendo a sua liberdade roubada, sua liberdade de cultuar a Deus. Nós venceremos. Nada nos impedirá e nada vai nos afastar do amor de Deus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor com uma breve oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos, e que essa palavra, Deus, venha de encontro a cada coração. Aquele líder que está pensando em desistir, Pai, aquele líder que está angustiado, aflito, que acha que não vai dar mais conta, que não tem mais forças para lutar, Deus. Vai de encontro a essa vida neste momento. Ó Consolador, nós te imploramos neste momento, revista este líder com teu poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta esse que está caído. Dê força a este que se encontra fraco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não podemos parar. Este soldado pode estar ferido,
mas o Senhor conta com ele, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, sara a tua igreja, sara o teu povo, para que possamos continuar nesta jornada. É o que nós te pedimos nesta noite, Papai querido e santo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, antes. Nós não podemos dar as costas para o nosso chamado, né? Igual hoje nós estamos aqui com essas líderes de célula, supervisora de célula Kids, e eu vejo que elas não deram as costas, né, para o chamado que Deus tem para elas. Eu acredito que cada um tem um chamado. Eu, sinceramente, acho que para trabalhar com crianças, acho que não é o meu chamado. Até tentei. Até tentei, né, Maria José, pastor Maria José? Tentei, mas eu vejo que a gente vai se descobrindo no caminho, né? Cada um tem um chamado, né? Cada um tem uma coisa que Deus determinou para fazer. E eu creio que se precisar de mim nessa área, né, pastor Maria José, pode contar comigo. Mas eu creio que não é o chamado que eu tenho para trabalhar com criança, né? Na área infantil, eu acho que não é esse chamado. Se precisar, eu estou aí, né? Para que der e vier, mas não é o chamado, né? Então, irmãs, irmãos que estão em casa, nós temos aqui uma pessoa, que nós vamos escutar um áudio dela daqui uns minutinhos, que é a Elisete. Ela é uma pessoa que eu creio que ela tem um chamado para trabalhar com criança. Ela é uma pessoa que, por circunstâncias que não vem ao caso falar agora, não está congregando conosco, mas como antes estava pregando aqui agora a palavra, né, ministrando a palavra sobre aquele líder que não desiste, a Elisete é uma líder que ela não desistiu. Independente das circunstâncias, ela não deixou as crianças para trás. Ela tem uma preocupação muito grande com aquelas crianças, um amor muito grande com as crianças. Então, como eu disse às segundas, que ela não está congregando conosco, mas nem por isso ela deixou de cumprir o chamado dela, que é trabalhar na área infantil, que é evangelizar crianças. Então, nós vamos ouvir agora, não sei se está prontinho aí, Mateus, escutar o áudio da Elisete, que ela deixou uma palavra para os líderes de célula infantil, né, ela contando a experiência dela, do que é trabalhar com criança, que é evangelizar criança, o prazer que ela tem em trabalhar com cada criança. Então, nós vamos escutar o áudio da Elisete, e quero já deixar aqui um abraço para ela, agradecer ela pelo áudio que eu conversei com ela ontem, pedi que ela fizesse. Ela não pôde estar conosco hoje, mas ela, com muita boa vontade, fez esse áudio. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito emocionada de escutar o áudio dela, que eu vi assim, a grandeza de Deus sobre a vida dela através das crianças. Eu gostaria de cumprimentar a cada um dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que excede todo entendimento humano neste momentos de lutas e dificuldades na qual a igreja tem passado sobre a face da terra. Gostaria também de dizer que estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos as experiências que eu, Elisete, e também a Ângela, temos tido ali na célula de crianças na Vila da Luz. Para mim, irmãos, a célula é um instrumento muito importante na qual Deus tem dado à igreja para que os seus filhos possam pregar o seu evangelho, cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. E nós podemos também dizer como tem sido o trabalho ali importante com aquelas crianças, pois muitas delas no seu lar não têm referência de igreja, de evangelho, porque os seus pais não são convertidos. E a intimidade que eles têm com a Bíblia é no sábado às 3 horas da tarde, ali na casa da Andréia. E quando daquele momento elas chegam com um sorrisinho nos lábios, sedentas para poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E eu e a Ângela temos falado a respeito da salvação em Cristo Jesus. Temos ensinado para elas o quão é importante obedecer ao Senhor e também a sua palavra. Temos ensinado a respeito também a importância delas permanecerem fiéis no caminho do Senhor até a volta de Jesus Cristo, o Filho amado. Então, meus amados,
nós podemos, assim, com muita alegria, dizer a importância do trabalho ali, porque nós cremos que essa semente que está sendo plantada em cada coração, um dia vai frutificar, e que essas palavras não serão esquecidas, porque muitas delas, quando crescer, vai lembrar de nós, vai lembrar das palavras que lhes foram ensinadas. E também um dia nós poderemos nos apresentar diante de Deus com alegria o fruto do nosso trabalho. É muito bom podermos compartilhar sim. Eu sinto muitas saudades das células de criança nesse período de quarentena na qual nós temos passado. Não vejo a hora de podermos voltar, de estarmos ali juntos, novamente olhando para cada um daqueles rostinhos e ensinando um pouco mais da palavra de Deus. E gostaria de dizer para vocês que vocês também possam permanecer firmes nesse propósito de estar trabalhando com cada uma das crianças, porque com certeza o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nada que fazemos para o Senhor não é em vão. Por isso, meu amado, eu quero dizer para cada um de vocês que o Senhor possa continuar abençoando as suas vidas, os seus corações e fortalecendo cada um em nome de Jesus. Amém. Gente, esse áudio é algo assim sobrenatural. Eu tive o prazer e a oportunidade de estar trabalhando com a irmã Elisete em uma das minhas células. E naquele momento, sabe aquele namoro que você vai tentando as investidas e a pessoa fala não quero. Foi várias vezes eu tentei chamar a irmã Elisete para liderar uma célula e o Ney, você falava, o esposo dela me falava, irmão, célula não é com a Elisete. Ela só vem aqui me acompanhando, mas ela não quer. E eu ficava, Senhor Deus, é uma pessoa tão talentosa, o Senhor quer tanto usá-la. Mas a irmã Elisete foi se apaixonando aos pouquinhos, foi tomando gosto. E agora a gente ouve este áudio, ela falando da saudade das células. A gente vê que nós estamos no caminho certo, que realmente a célula ela está e mora no coração do Senhor. Amém, glória a Deus. Elisete, nossa, é uma bênção, né? Quando eu falei aqui com vocês que eu fui inserida algum tempo, né, na área infantil, foi Elisete que até que me incentivou. Na época ela era presidente da escola bíblica aqui da igreja, então ela, né, me perguntou se eu queria dar aulinha para as crianças. Então, em algum tempo eu dei uma aula e tal, insisti um pouquinho, mas depois eu percebi que não era bem por aí. Mas eu agradeço muito ela, que o pouco que eu aprendi, né? Porque eu falo assim, aprendi, porque quando você dá aula para criança, você aprende mais do que ensina às vezes, né, gente? Vocês que dão aula aqui, a gente aprende muito. E eu lembro assim, o meu aprendizado com as crianças, como foi bom. Eu tenho muita saudade desse tempo. Não tenho mais tempo para isso, mas eu tenho muita saudade da época que eu cheguei a ministrar algumas aulas aqui na Escola B para as crianças. Enfim, gente, é isso aí, né? Graças a Deus. Elisete é nota 10. Eu fiz algumas perguntas aqui. Se o Anderson quiser ler também, não sei se você vai conseguir entender minha letra, que eu fiz rapidinho. Mas é o seguinte, eu até falei com as meninas aqui no começo, né, para vocês aí que estão acostumados a assistir nossas lives, geralmente a gente faz uma pergunta direcionada para cada pessoa. Mas hoje eu resolvi fazer diferente, vou fazer aqui um bate-bola aqui, então, assim, vou fazer a pergunta, aí vocês três aí, né, podem perguntar, podem responder, o Anderson também pode comentar. Eu não vou querer comentar, vou só perguntar mesmo. Mas vocês fiquem à vontade, viu, pastora Maria José, Ângela e Selma, tá bom? E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer aqui nessa noite é o seguinte, né, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, como que vai ser, né, qual que é a diferença, né, para ser o líder de célula infantil, né, porque
Tem muita gente que banaliza, às vezes, né, a criança. Para ser uma líder de célula infantil, é só chegar lá, contar umas historinhas, fazer alguma coisinha, parará, pororô, e tá bom. Mas acontece que eu creio que não é bem assim, né, pastora? Então, eu gostaria aqui de vocês falassem aqui o que é preciso para ser um líder de célula infantil. Bom, eu penso o seguinte, que para ser líder de célula infantil, a primeira coisa, a pessoa tem que amar a criança. Tem que gostar de criança, porque as crianças da célula nem sempre são as mesmas da igreja. E a pessoa tem que gostar de criança, porque são crianças, muitas vezes, problemáticas, que não têm muita referência em casa, como já foi falado. E se eu não gostar de criança, é impossível liderar uma célula. Porque são crianças carentes de Deus. Então, eu primeiro preciso gostar de criança. E aí sim eu vou atender o chamado do Senhor para liderar essa célula, ou as células, ou o trabalho que me for confiado no ministério infantil. Porque não tem como, você tem que ter paciência, você tem que ter tempo para ouvir a criança. A criança quer falar, ela quer contar uma coisa da sua casa, da sua família, da sua escola. Então, precisa ter tempo e gostar. Se não gostar de criança, não tiver paciência, é impossível liderar uma célula. Pelo menos na minha visão. É verdade. O que a pastora Maria José falou, eu quero reforçar. Porque, realmente, a pessoa que quer trabalhar com criança, se ele não amar a criança, ele não vai trabalhar com célula, jamais. Né? Porque a criança, ela exige de você assim, né? Muita atenção. Né? A criança é uma coisa assim, é uma surpresa. Cada dia que a criança chega contando assim uma coisa, ou você tem que saber ouvir a criança, né? Saber também ter sabedoria, né? Para você falar com a criança quando aquilo é errado, né? Você ter mesmo sabedoria mesmo de Deus, porque às vezes o lar onde a criança vive, ninguém é cristão. Então, realmente, a gente tem que amar muito criança para estar nesse ministério. É verdade, eu concordo com a Selma, a pastora Maria José. Tem que amar mesmo as crianças mesmo, porque tem que ter paciência, tem que ter amor a ela, porque ela chega lá querendo saber, contar. Ela quer contar, deixar ela contar a vida toda, né? Aí tem que estimular um tempo para elas contar, para conversar. Aí depois tem que mandar elas contar no finalzinho da aulinha, né? E tem que ter muita paciência mesmo, muito amor mesmo para as crianças. É isso aí, né? Eu acho que um dos princípios, né? A primeira coisa, realmente, eu falei que não comentamos, eu não dou conta, tem que gostar de criança, né? Eu até não lidero, não é porque eu não gosto, não, gente, é porque não é chamado mesmo. Mas eu acho que realmente tem que gostar mesmo de criança e enfim, né, irmãs? Além disso, tem que ter o chamado, né? Porque às vezes tem muita gente que gosta de criança, mas não tem o chamado também, não. Ela gosta mesmo, tem que ter chamado. O chamado é a primeira coisa, né? Na verdade, é a primeira coisa, porque tem muita gente que gosta de criança, mas ele não quer mexer com célula. Quantas pessoas que nós temos aqui na igreja, né, que talvez poderiam estar liderando uma célula de criança hoje. Mas, né, Deus vai trabalhar, né, vai trabalhando aí nos corações, que a gente ainda vai ter mais células de criança. Com certeza, eles vão descobrir o chamado. A outra pergunta é o seguinte, todas três aqui, tanto a pastora Maria José quanto a Ângela e a Selma, elas lideram o culto, né, infantil aqui da igreja, nós temos a nossa salinha e tem o nosso cultinho das crianças durante o nosso culto aqui no salão. Né? Mas eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho também qual que é a diferença do culto e da célula. Porque às vezes as pessoas confundem, elas pensam que o culto é a mesma coisa da célula, mas eu creio, né, que tem uma diferença. Eu já liderei cultinho, mas nunca liderei uma célula infantil. Mas eu acredito que tem uma diferença muito grande da célula, né, nas casas e no culto aqui no salão da igreja. Tem uma grande diferença, porque, normalmente, a criança em casa, ela fica mais à vontade. Né? Ela
é um tempo menor ou maior, depende da casa, mas a criança fica mais à vontade para as dinâmicas, né? A criança se solta mais. E na igreja é culto. É um culto. Então, é ministrada a palavra, é feito louvor, mas é culto. Então, a criança vem da célula, a gente traz, igual nós temos o nosso terceiro sábado do mês, que a gente faz o nosso culto, para a criança entender o que é culto, o que é igreja, o que é reverência. Né? Porque, muitas vezes, na célula, a criança, uma conversa com a outra, uma está falando, a outra fala também, ela entra no assunto da outra, ela fica muito à vontade na célula, e a gente deixa isso acontecer. Mas, na igreja, não, é um trabalho mais sério. Então, ela precisa entender que, na igreja, ela tem que saber o que é um pastor, o que é o diácono, o que acontece durante um culto que não tem na célula, o porquê que tem oferta. Então, tudo isso é ministrado na salinha para a criança. Né? O culto infantil é diferente da célula, porque na célula não tem essas coisas. Lá ele fica muito à vontade. E aqui não, ele tem que chegar, tem o louvor é feito com adultos, então ele tem que prestar atenção, agora é a hora do louvor, que não pode andar, não pode ir no banheiro na hora que quer. Então, por isso que tem essa diferença. Mas, tanto no culto quanto nas células, é ministrada a palavra de Deus e temor do Senhor também. Né? Só que lá na célula é mais à vontade, né? É mais tranquilo e mais à vontade do que na igreja. Na igreja é mais sério. Senão eles nunca vão saber o que é culto. Né? O interessante, pastora Maria José, do que a senhora falou aí, é você conseguir pegar a atenção dessas crianças, tanto no culto como na célula. Eu tive o prazer de trabalhar com a senhora em uma das minhas células, e eu via que é um esforço de suar a camisa. É por isso que, a hora que eu entendo quando vocês falam o gostar e o chamado, exatamente por isso. Porque você precisa, além de ministrar a palavra para a criança, você precisa conseguir chamar a atenção da criança. É verdade. Às vezes a gente está ministrando uma palavra, está falando algo sério, a criança lembra do cachorrinho dela lá, lembra do priminho, lembra do passarinho que morreu, que ele lembra. E aí você tem que ter aquele cuidado de não deixar a criança ficar frustrada, continuar ministrando a palavra, dar liberdade para ele falar do bichinho dele lá que está doente, que morreu, não sei o quê, e tem que ter todo um cuidado para não assim, ofender aquela criança, senão ela não volta mais. E ela se sente segura quando ela percebe que você deu atenção, mesmo que foi o cachorrinho dele que ficou doente, mas você deu atenção para o que ela está falando. Então, é muito importante isso, ter esse jogo aí, sabe, de saber falar sério, brincar e falar sério com ela, sem ela se sentir intimidada. Na verdade, assim, né, a gente observa, as crianças são assim mesmo, elas querem falar, né, e às vezes sai, às vezes não é o momento de falar, às vezes elas querem falar. Mas o que a gente, né, também passa para as crianças na célula, o quê? Né? Tudo tem um momento. Tem um momento da dinâmica, tem um momento do louvor, depois, agora é a hora da palavra e é a hora séria, né? Então, assim, a criança vai aprendendo, né? As crianças estão na célula, realmente, ali é para aprender. E às vezes, né, as crianças, aquilo que a criança é na casa, elas é na célula, reflete na célula. Às vezes a gente, né, todos nós que trabalhamos com célula, a gente vê isso nas crianças. Então, tem coisas que vai ser difícil da gente trabalhar, assim, vai ter muito trabalho com a criança para elas entrarem no eixo ali, né? Mas com jeitinho a gente consegue. Né? Às vezes tem umas mais difíceis, tem outras mais fáceis, mas assim, é o Espírito Santo de Deus mesmo que nos ajude, né, a moldar cada criança. Amém, glória a Deus. Quer comentar? Não.
É verdade, tem que ter muita paciência mesmo, porque tem criança que chega lá de vez em quando, só Jesus mesmo, mas tem criança que chega lá, né, querendo carinho, querendo atenção, quer falar, porque às vezes a mãe não dá atenção, que elas querem, às vezes ela chora, né, porque a mãe não dá atenção, ela comenta o que aconteceu, quer um abraço. É muito importante para as crianças, mais pequenininha. É isso aí, né, gente? Tem a diferença mesmo. E além disso também, né, porque a diferença que eu penso também entre o culto e a célula é que o culto tem uma programação. Né? O culto é um programa, né? É uma programação. E a célula não. A célula dá para a gente poder dar uma mexida ali, né? E se a coisa é de um jeito, você viu que deu do outro, você contorna a situação. E o culto da criança, eu penso que ele é toda uma programação, como o culto, né, da nossa igreja. Então, e a célula tem essa diferença aí que você pode mexer na programação. Outra pergunta aqui, gente, que eu acho assim, eu fiquei pensando nisso. Ontem eu estava orando e falando, meu Deus. E eu fiquei pensando nisso, qual que é o desafio para vocês, né, de ter, né, crianças na célula, que a família não tem vínculo nenhum com a igreja. Porque, às vezes, você ministrar para um filho de pastor, para uma filha de alguém que prega, para um sobrinho, para quem já está acostumado com a igreja, é muito fácil, às vezes. Porque a criança já tem todo, né, um procedimento, um processo ali com a igreja. Mas quando você tem que, né, você começa a lidar com uma criança que é a família dela, igual a Elisete falou no áudio, o único vínculo que ela tem com Jesus, com a Bíblia, é na hora da célula. Então, assim, qual que é o desafio de vocês, né, de estar liderando, né, uma criança que a família não tem vínculo com a igreja? Na minha célula, na verdade, tem várias crianças que os pais são cristãos. Mas, assim, digamos que a metade, né, não congrega na nossa igreja, mas congrega em outras igrejas. Glória a Deus por isso. Mas a metade são pessoas que realmente não são cristãos, os pais das crianças. Então, a gente realmente tem dificuldade, porque às vezes eles nem lembram do dia da célula, né, né, às vezes pode nem fazer questão que a criança vá na célula, né? Mas até que na minha célula não tem, mesmo aqueles que não são cristãos, eles às vezes, né, incentivam a criança de ir. Mas existem outros que não. Mas graças a Deus, né, na minha célula tem a Francisca. Francisca, quero mandar um beijo para você, viu, Francisca? Um abraço. Você que está assistindo a gente. Está vendo a gente aí, a Chica é uma pessoa abençoada, que me ajuda muito lá na célula, ali, com as crianças ali do Vila da Luz, né? E ela, assim, que lembra, ela que mais lembra eles do que os próprios pais. Ela que lembra da hora de vir para a célula, manda as crianças tomar banho, porque está na hora de ir para a célula, e se eles ficar fazendo hora, ela insiste com eles, né? Se fala que não quer ir, ela anima lá e dá um jeitinho. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Francisca, que ela me ajuda muito ali na célula com as crianças, para organizar, para as crianças estar indo. Mas é isso. Célula é lugar de relacionamento, né? É um momento que tem de se relacionar. E a criança, quando ela ainda não conhece Jesus, que ela ainda não teve essa experiência, que ela não vive num lar cristão, né? E ela chega na célula de imediato, é convidada por alguém, a gente primeiro precisa apresentar o nosso material para ela. A gente apresenta o material, ela se interessa pelo material, depois a gente apresenta para ela o Jesus do material. Se eu chegar para ela e falar com ela de Bíblia de imediato, ela não vai entender nada. Mas ela precisa confiar na minha pessoa. Aí eu vou falando com ela, mostro um material, um visual, alguma coisa, aí ela começa a entender. Aí sim, depois eu posso apresentar Jesus para ela. E ela leva Jesus para a casa dela. E muitas vezes eu tenho, como a Selma tem, acredito que a Ângela também tem, a Roberta, que não está aqui, que é da célula Marca de Cristo. Tem crianças que os pais não são convertidos ainda. Então, às vezes, a criança chega lá e fala o que ela aprendeu na célula. E o pai fica feliz com aquilo. Mas, muitas vezes, igual a Selma falou, a gente tem dificuldade, que a gente marca, igual eu tenho 2 células, umas 3 horas da tarde, a outra 5.
Então, quando eu vou passando para chamar os meninos, chega lá, o menino não está pronto, mas o menino quer ir, mas o pai não entende, a mãe, o responsável não entende. Então, é um desafio, você não pode perder a criança, você não pode tirar a autoridade do pai, porque o pai, a mãe ou a avó, ele é responsável por aquela criança. Então, às vezes, na hora da célula, ele sai, vai para o aniversário, vai para um shopping, alguma coisa, e você não pode falar com a criança, você não vai com seu pai, você não vai com sua avó, você não vai porque está na hora da célula. Então, é difícil essa situação, porque a gente não tem problema com criança, a gente tem problema com o responsável da criança. Então, o nosso desafio não é com a criança, é com o adulto que, às vezes, não entende a importância da sua criança ser ministrada. Então, realmente é um desafio, porque depois do pai ou a mãe falar assim, não vai, a criança chora querendo ir, mas o pai falou, não vai, não vai. Então, é só no joelho mesmo, para você ganhar o pai e a mãe, para aquela criança continuar indo na célula. Muitas vezes também, né? Às vezes a mãe inventa de sair na hora da célula, né? Tinha o dia inteiro para sair, a vezes não sai. Na hora da célula, no dia da célula, aí sai. Me acontece muito isso. Às vezes, eu fui com a minha mãe no shopping. Eu saí com a minha mãe, fui na casa da minha avó. Eu fui não sei para onde. Falei assim, nossa, podia ter ido mais cedo, né? Que depois, na hora da célula, você faltou da célula. Assim, mas né, a gente entende que, né, quem manda é o pai e a mãe, né? Verdade. E a gente entende essas coisas. É verdade. Eu queria que uma de vocês aqui agora contasse assim rapidinho, que nosso tempinho está voando. Então, o que acontece? Eu queria que vocês comentassem aqui algum testemunho de criança que já foi transformada. Assim, a gente fala transformada, fica até uma palavra muito pesada, porque como, né, a criança transformada? Porque, geralmente, a criança ainda está montando o caráter da criança, está sendo em transformação. Mas, às vezes, tem algum aspecto, às vezes, mesmo que seja pequenininho, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa da criança que foi transformada em algum aspecto depois que ela começou a frequentar a célula. Porque transformação mesmo, nós estamos a cada dia, né, sendo transformados. Mas, às vezes, tem alguma criança que você percebeu, depois que essa criança começou a frequentar a célula, essa criança já não é mais igual ela veio quando ela chegou na célula. Eu queria que vocês comentassem aí como que... Tem alguma criança? Como que foi essa experiência? Bom, então eu não vou falar aqui o nome da criança, mas eu tenho uma criança na minha célula que ela aceitou Jesus aqui na igreja, no trabalho que nós tivemos ano passado, o Projeto Lucas, ou melhor, um ano retrasado, né? E lá nessa casa são várias crianças da mesma família, e a mais velha ela era muito tímida e muito assim desconfiada, né? Muito assim, ficava olhando para a gente assim meio desconfiada, mas ia todo sábado, vai na célula. E eu sempre falava com ela, ô fulano, você não, o que você gosta de fazer e tudo? Porque eu queria ganhar aquela menina, porque ela era muito séria, muito tímida. Porque a gente começa a analisar como é que a criança é. E aí, resumindo, ela falou comigo que ela gostava de dançar. Se ela estiver assistindo aos pais, vai saber quem é. Que ela gosta de dançar. Então, eu conversei com a Gabriele, que é líder do grupo de dança de juniores, e eu comecei a trazer ela para o ensaio, abria mão das minhas coisas lá em casa e trazia ela todo sábado pela manhã. E quando foi o ano passado, para mim foi uma vitória, que eu vi ela dançando aqui no altar com as meninas. Aí surgiu um outro grupo de dança só das meninas, ela entrou, participou, e eu fui percebendo que ela foi perdendo a timidez, e na célula ela foi melhorando. A mãe dela começou a apoiar, no começo era difícil para ela vir nos ensaios, e foi uma mudança muito grande na vida dela. Nós estamos parados, mas eu creio que está dando tudo certo na casa dela. E, para mim, foi uma vitória muito grande ver essa menina dançando aqui na igreja, tendo compromisso com os horários, porque ela era muito tímida e muito arredia mesmo. E hoje ela é mais solta. Na cela ela passou a orar, que ela não orava. Quando a gente chamava, quem vai orar agora para o lanche, ela sempre ficava para trás. Um dia ela quis fazer dinâmica, um dia ela quis ministrar. Eu pensei, alguém precisa ministrar, que não é só eu que ministro, não, eu vou ministrar. Então, assim, eu louvo a Deus por esse chamado, por fazer parte do Ministério Infantil, porque, para mim, é muito importante servir a Deus, que é o nosso Todo-Poderoso, ministrando no coração de crianças. Tudo começa pelas crianças, e é um privilégio muito grande trabalhar para o Senhor, ministrando para a criança.
Na minha célula tinha uma criança, tem, que ela, assim, eu chorava demais toda a célula, ela só ficava chorando. Qualquer coisinha chorava. Aí eu falava, às vezes eu comentava para a mãe que ele chorava muito na minha célula, aí ela, né, ficava, falava coisas que diminuía a criança. Não vou deixar mais ele ir, não, porque ele é assim, sabe, diminuindo a criança. Então, eu falei assim, não, mãe, não pode fazer isso, não, deixa ele ir. Ao contrário, você tem que continuar deixando ele ir, que ele vai melhorar. Né? Ele vai melhorar, ele vai parar de chorar, deixa ele ir. E assim, ele foi e fazia muito pirraça. Aí, hoje, graças a Deus, ele gosta de cantar, gosta mais de cantar do que os outros. Né? Ele participa das dinâmicas. Ele não sabia ler, aí eu dei uma Bíblia para ele, falei assim, assim que você entrar na escola, eu vou te dar a Bíblia. Aí ele já entrou, né? Já não sabe ler ainda, mas, né, já está aprendendo, já dei a Bíblia para ele. Mas ele, assim, melhorou muito o comportamento, assim, gosta de participar quando eu faço teatrinho. Então, assim, a criança, ele, assim, é uma criança que ele melhorou muito na minha célula, presta mais atenção, às vezes, em cantar, em participar, do que muitos lá, assim, até mais velho que ele. Amém. Na minha célula também, tinha um menino também que é abençoado, aí com o tempo ele começou a melhorar, começou a ficar quieto, porque ele pulava, não deixava ninguém da administração, cantava, atrapalhava, mas com o tempo ele melhorou, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Infelizmente, nós já estamos chegando ao fim, né? O nosso horário já está estourando. Mas antes da gente finalizar esse trabalho, gostaria de fazer uma pergunta para a pastora Maria José. Pastora, nós temos várias células, e a maioria dessas células tem criança, e algumas das vezes os líderes têm dificuldade para estar trabalhando com essas crianças. Como é que faz para que esses líderes possam estar abrindo uma nova célula de crianças? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? O que eles devem estar fazendo para que possa ser aberta uma nova célula de criança? Na verdade, a gente precisa primeiro saber se tem esses líderes, né? Porque o pastor Marcos aqui já tem feito convites, tem falado, e ainda as pessoas não têm se apresentado para se tornar líder de criança. E uma coisa que a gente faz é saber onde tem muita criança. Igual ontem mesmo, eu fazendo caminhada com a minha cunhada, eu vejo muitos meninos, eu fico assim, ai, meu Deus, vontade de liderar, vontade de chamar esses meninos. Onde eu vejo uma turminha, eu falo, ai, meu Deus, esses meninos ainda vão ser meus. Porque eu falo que os meninos são meus, não tem como. Então, a primeira coisa é precisa saber se tem essa pessoa para poder estar liderando. Porque menino acha em todo lugar. Aí a gente acha uma casa que tem uma pessoa que tem um espaço, que tenha disponibilidade de tempo para poder estar juntando crianças daquela rua, para poder, ou daquele lugar, ou daquele condomínio, ou daquela vila, para poder assim formar uma célula. Mas a primeira coisa que a gente precisa é de ter o líder, porque se surgir o líder, criança não vai faltar. Mas no momento a gente não tem ninguém ainda que se dispõe a pôr a mão no arado no Ministério Infantil. Porque, como já foi falado aqui, é um trabalho muito bom, mas ele não é fácil. A gente lida com crianças que xingam, que brigam, que umas não se entendem com a outra. Tudo isso a gente lida na célula, mas a gente tira de boa, porque a gente consegue conquistar o menino e contornar a situação. Mas o que nós estamos precisando, no momento, é de líder, para poder estar. Porque menino não vai faltar, casa não vai faltar. Quando nós começamos a célula na casa da irmã Neia, eu cheguei para o pastor, conversei com ele, perguntei para ela se podia fazer a célula lá. Não faltou criança. Nós começamos lá e depois fomos tendo outras células. Mas o líder, cadê ele? Não tem esse líder ainda. Então, não tem como montar mais células
se não tiver líder. Porque eu já tenho 2 células que eu lidero. Ela tem uma célula, são 2 com ela lá. A Selma também tem, a Roberta tem uma célula. Então, nós precisaríamos de mais líder para isso, para poder, porque tem muita criança que precisa de Jesus, muita mesmo. É verdade, porque principalmente aqui dentro da nossa visão celular aqui na Quadrangular, nós temos uma certa dificuldade, né, pastor Maria José, porque a célula de adulto, ela multiplica porque automaticamente você está com a célula, você tem um núcleo, você põe um líder em treinamento, então aquele adulto ele multiplica. Mas a célula infantil, como a maioria, que eu acho que é só a Roberta ou mais alguém, que eu não lembro quem, que tem uma célula infantil junto, né, de parceria com a célula de adulto. E só a Roberta, que tem uma célula de parceria com a célula de adulto. Mas o que acontece? Quando é só uma célula de criança, para multiplicar é meio complicado. Porque como é que você vai pôr... Né, não tem, a multiplicação tem que vir um líder com muita boa vontade para trabalhar. Porque o adulto, a rede de amor, adulto é mais fácil, mas a de criança realmente é mais complicado. Mas nada é impossível, né? E a última pergunta que eu vou fazer aqui, que não posso deixar de fazer essa pergunta, pastor, é o seguinte: qual a idade? Porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade. Que idade que o meu menino pode ir para a célula? Então, eu gostaria que você respondesse essa última pergunta aqui, pastora, para a gente poder finalizar, que qual que é a idade, né, que uma criança pode estar começando a participar da célula? Olha, eu vou falar pela minha célula. Eu tenho criança na minha célula de 3 anos. E tenho crianças de 12 anos. Então, assim, desde quando a criança fique quieta, e que ela não chore, que ela não queira ir embora, ela vai para a célula. Então, assim, não tem aquela idade fixa. Se a criança consegue ir e permanecer sem chorar, porque às vezes no meio da célula ela quer ir embora, e não tem como ela ir embora, não tem idade para isso. Então, a gente procura separar as faixas etárias, igualzinho da Ângela mesmo é separada, as faixas etárias. A minha não é, a minha é tudo junto. Então, as 2 células são idades misturadas. Então, não tem uma idade fixa, desde que a criança consiga ficar lá 1 hora sem chorar, sem querer ir embora. Aí não tem problema, não. Ok. É porque, às vezes, as pessoas perguntam, né, que idade que eu posso mandar minha criança para a célula? Então, é isso. A criança não chorando, ela pode ficar lá. E eu até acredito que é meio complicado, às vezes, para vocês compartilhar a palavra com crianças com várias idades diferentes. Enquanto uma está escutando, a outra está brincando. Enquanto uma está brincando, a outra está querendo saber, a outra está perguntando. Então, deve ser bem complicado. Então, assim, que Deus que fortaleça vocês, que Deus abençoe vocês grandemente, porque é uma caminhada árdua, mas é prazerosa. Muito. Né? Eu gostaria aqui que, num minuto, segundinhos, você desse seus agradecimentos, Selma. Então, eu agradeço, né, pelo convite, né, de ter me convidado para estar participando aqui hoje. E agradeço, né, também você que assistiu, né, que está aí assistindo, e que, né, a gente vai continuar aí trabalhando com as crianças, em nome de Jesus. Também quero agradecer também a Patinha, o Anderson, estar aqui hoje, essa noite também, compartilhando com vocês, me explicando com as crianças. Boa noite, obrigado. Eu quero aqui agradecer também por essa oportunidade de estar aqui falando dos nossos pequenos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nossas células venham permanecer, apesar de tudo, né? Nós continuamos aí firmes. E que Deus abençoe a vida da Elisete, que não está aqui, a vida da Roberta, que não está aqui, da Francisca, a vida da Gabriele, que me ajuda na célula, e da Maria Helena. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, a vida do Anderson e da Fátima também. E lembrar, né, gente, continua orando, todo mundo orando aí, na fé, que essa pandemia acabe logo, para a gente voltar logo para a célula, né? Que as crianças estão todas ansiosas, perguntando, quando vai começar a célula? Quando vai começar a célula? Tem uma criança que fala assim, vamos fazer escondido do pastor, Selma. Você não pode fazer escondido, fazer escondido é pecado. Aí fala assim, vamos fazer escondido. Falei assim, não pode. Só quando o pastor falar que pode fazer, que a gente vai voltar com a célula. Criança é uma bênção, né? Amém. Que Deus seja louvado sobre a vida de vocês, que o Deus continue capacitando, dando saúde, sabedoria e estratégia para continuar ganhando crianças e suas famílias para o reino de Deus. E a pastora Maria José deixou aqui a dica. Venha trabalhar, venha ser um líder de célula,
se disponha para o reino de Deus. Amém? Agradecemos a vocês que nos assistiram, a vocês que comentaram, tiraram esse tempinho para estar compartilhando conosco, né, essa palavra. Que Deus os abençoe tremendamente. Vamos orar neste momento. Pai querido e santo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a vida da pastora Maria José, sobre a vida da Ângela, sobre a vida da Selma, da Elisete, da Roberta, de todas as pessoas, meu Pai, que trabalham com criança. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai. Seja com essas varoas, seja com essas mulheres, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que elas continuem sendo, meu Pai, essa terra onde a semente tem frutificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos e te pedimos, Pai, abençoe a cada uma delas, para que esse trabalho não venha parar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, boa noite a todos.